mensagem instantânea. Eu tive o privilégio de ministrar aqui da outra vez. E é um monte que Jesus prega uma palavra que é uma palavra, não é um discurso. A gente fala, o monte da bem-aventurança, mas não é um discurso muito prazeroso, né? Porque ele começa a ensinar aqui no Sermão da Montanha algo que era incomum. Ele fala que ele foi perseguido por meu nome. E Jesus, quando ele começa a pregar isso, eu entendo que ele começa a ensinar para os discípulos dizendo, vocês têm que ser diferentes. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, até se converte, aceita Jesus, até são líderes, até tão bem, mas elas não são diferentes. Elas continuam sendo a mesma coisa, tanto que eles dizem, os discípulos, aqui poderá ouvir Jesus, quantas vezes aqui poderá ouvir um discurso tão pesado como esse. E lá em Mateus capítulo 5, quando ele começa a mensagem da bem-aventurança, tem um texto muito tremendo, conhecido. Não vou ler todo porque não vai dar tempo, mas o capítulo 1 diz assim, ó, Jesus, pois vendo a multidão, subiu ao monte e tendo-se assentado, se aproximou dos discípulos. E eles, pois, assentaram e dizendo, e eu sincero que a gente pensei que a gente ia ficar ali fora. Eu falei para Deus assim, Deus, lá fora não tem como botar ninguém sentado. Eu vim pensando dentro do ônibus, impedir a gente para sentar, para relaxar, para ouvir. E Deus foi tão bom que ele trouxe aqui, que pode sentar, eu falei, é aqui mesmo. Foi isso que Deus falou comigo lá. Mas aí eu quero pular, a gente já sabendo de tudo, eu vou pular lá pro... Como é que eu marquei? Saiu a minha marcação. Deixa eu botar aqui. 5. Aí lá no capítulo 3 diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Para onde mais presta e serão para ser lançados, senão pisado pelos homens? Olha só que discurso assim, muito duro, né? E às vezes a gente dentro da igreja, o pastor prega uma palavra, algo, a gente fala, meu Deus, ele está pregando sobre isso, ele está falando sobre isso. Pô, mas eu não mereço ouvir isso. Mas será que a gente não merece ouvir algumas vezes uma palavra dura para mudar aquilo que nós precisamos? Quem sabe você veio para Israel não para ser carregado no colo, mas para ser tratado. Uau. Ouvir uma palavra que vai transformar a tua vida, que vai mudar a sua vida. Eu quero te dizer que você veio para ter um encontro com Deus. Amém. E para ter um encontro com Deus, nós precisamos ouvir verdades. E às vezes, até mesmo no nosso comportar, a gente está sendo tratado. Você sabia disso? Às vezes no nosso comportar na viagem, a gente somos sendo tratado. Eu falei para Dona Mercedes que há 11 anos que eu venho em Israel, há 11 anos que eu venho ser tratado nesse lugar. Uau. Ela falou assim, pastor Giovanni, tu é tão bonzinho, carinhoso, tu quer dizer... Fiz, nunca fui, foi Israel que me tratou. Sou um cara que vai na frente, abandono todo mundo, não gosto de tirar foto, não gosto de carregar nada de ninguém, não gosto de servir nada a ninguém. Não gosto nada, mas eu fui tratado nesses... Eu ouvi aquilo dela, eu até me surpreendi, porque eu não era assim. E Israel me tratou muitas coisas nesses 11 anos vindo a Israel. E Deus quer tratar com vocês. E hoje aqui no monte, eu acredito que você precisa se tratar com Deus aqui hoje. Você precisa entrar hoje no teu secreto aqui com Deus e conversar com Deus e entregar aquilo que você precisa entregar. Sabe por quê? Não tem como você estar dentro da igreja e não ser diferente das pessoas do mundo. Porque ele fala que nós somos o sal da terra. E se nós não somos diferentes das pessoas que estão no mundo, quem nós somos dentro da igreja? E isso fala de identidade. Isso fala da gente ter uma identidade como cristão, como homem de Deus. Porque nós não podemos ser uma coisa quando entramos dentro da igreja ou quando vemos para Israel e quando chegamos na nossa casa, no dia a dia, nós somos
uma pessoa totalmente diferente. E uma coisa muito tremenda que Jesus ele faz no Monte da Bem-aventurança, que ele vem chamar a atenção, ele vem entregar uma conduta ao povo. Ele faz uma tipificação de Moisés, porque Moisés sobe ao monte para trazer a lei para as pessoas, para trazer, porque as pessoas vêm andar. Moisés ele vem trazer o quê? Disciplina. E Jesus aqui ele está disciplinando o povo. Ele está dizendo ao povo como tem que dizer, bem-aventurado aqueles que faz o que eu faço, bem-aventurado aquele que ama, bem-aventurado. Ele fala das coisas e Moisés vem trazer a lei, só que Jesus ele não vem para recriminar a lei, ele vem para acrescentar. E ele representa ali naquele monte Moisés. E ele pega e começa a falar a respeito daquilo que devemos se comportar como cristão. Será que você, eu, estamos se comportando como verdadeiros cristãos? Será que no dia a dia você está se portando como cristão? E uma coisa muito tremenda, que os olhos das pessoas, o que as pessoas falam, são um termômetro daquilo que nós somos, daquilo que se tornamos. Sabe? E isso, às vezes a pessoa te critica alguma coisa, fala de você. Será que realmente você não é aquilo? Será que realmente você não precisa mudar? Será que realmente todo mundo está falando e é você que é o oprimido, ou coitadinho? Eu lembro que uma vez, dentro da minha casa, eu queria ser líder de célula, queria ser líder, queria pregar. A minha mulher chegou e falou assim, como que tu vai ser um pastor ignorante desse jeito? Fala, Deus! Como que você vai ser um pastor se não sabe falar com as pessoas? Eu, para trás de mim, Satanás. Falei que ela era o diabo. Aí depois o Espírito Santo para mim, diabo é você. Porque você não quer mudar, você não quer ser, você não quer melhorar. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja, quando é chamada a atenção, fala que é o diabo que está perseguindo ela. Mas não é. É o Espírito Santo querendo que ela seja transformada, querendo que ela seja mudada. E ela muitas vezes fica... Aí ela pula de igreja. Ah, eles me perseguem aqui, aí vai para outra igreja. Cheguei em outra igreja, fui perseguido. Aí vai para outra e não para em lugar nenhum. E no final, acaba ficando em casa. Porque ele descobre que é o único lugar que ele não é perseguido, mas a mulher persegue. E tu não é mais crente não vai para a igreja. Aí ele vai fazer o quê? Vai trocar de casa? Mas não é o Espírito Santo. É Deus tratando conosco para mudar a nossa vida. E a gente queria fazer uma coisa agora muito tremenda. Eu queria que essa é o ponto, está começando a caravana e já começou com o pastor Wander lá, mas nós estamos começando a entrar em outro nível agora. E eu queria que rapidamente nós se retirássemos, você dobrasse o teu joelho e você se tratasse com Deus nesse momento. Não é comigo, não é com o pastor. Aquilo que tem te pecado, você está dentro da igreja e está afastado, né? Você está dentro da igreja e está afastado. Você não consegue ter comunhão dentro da igreja. Você até finge que é crente. Dentro da própria igreja afastado. E eu falo isso que isso existe porque minha filha estava afastada dentro da igreja. Minha filha é desviada dentro da igreja. E não importa se tu é líder ou deixou de ser líder. Às vezes tu está afastado do ministério, está triste. Está cansado, que está pensando em abandonar. E eu queria que você se tratasse com Deus nesse momento. Não é comigo, nem com a igreja, nem com ninguém. Você se tratasse com Deus, aquilo que você está errando, que você sabe que você precisa mudar. Porque qual foi a palavra de hoje? Chega. Não tem mais tempo. Se conserte. Seja o sal. O sal foi para fazer a diferença. Um pinguinho de sal na comida, ele pode ficar super salgado, se a gente botar um pouquinho a mais. E é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Sejam diferentes. Vocês que me seguem, vocês têm que ser diferentes. Vocês não podem ser igual à multidão. E Jesus senta, faz aquele discurso. E quantos ouviram o discurso de Jesus e meteram o pé? Tu imagine quantos que não devem ter seguido Jesus. Tanto que a gente vê lá em Pentecostes que era a multidão que andava em Jesus. Quando chega lá é a minoria que está lá esperando em Pentecostes. Então o Evangelho, ele é um Evangelho de perseguição, um Evangelho de sofrimento pela palavra. Como? Quando eu me converti eu achei que iam arrancar minha cabeça igual na Índia, que ia ser
que eu ia ser chicoteado, não. É perseguição quando você erra, é perseguição quando você é um profissional e você erra, ele acha porque você é crente você não pode errar. Eu tenho uma mulher que eu mexi no carro dela que ela falou, como que pode ter um pastor e meu carro não fica bom? Ela acha porque eu sou pastor que eu sou o melhor mecânico. E essa é a perseguição do evangelho, sabe? Essa é a perseguição. Nós fomos aquele que decidiu seguir Jesus, mesmo que não seja líder, você vai ser perseguido. Teus filhos vão te cobrar se você é crente, tua mãe vai te cobrar, tua esposa vai te cobrar. Porque essa é a perseguição, a maior perseguição do evangelho. É a cobrança das pessoas, porque a gente agora fazemos parte de Cristo. Sabe, vai ter muita gente que conhece você, você não foi Israel? E tu tá a mesma coisa, ele vai achar que você, só porque vê Israel, você agora tem que ser o maior crente do mundo. Isso vai acontecer porque isso aconteceu. Muitos vão te criticar, muitos vão ficar felizes. Essa é a perseguição. E nesse momento agora eu queria que você saísse rapidamente, 1 minuto, e se você encostasse no muro, dobrasse o teu joelho, e você se retratasse com Deus e falasse com Deus, a partir de agora, fala comigo nessa viagem aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Porque aquilo que a gente quer ouvir é agrado, é mão na cabeça. Mas aquilo que a gente precisa ouvir é conserto. E conserto faz a gente crescer, faz a gente melhorar. Se você está afastado, se conserte com Deus agora. Vai lá e fala, Deus, me perdoa, porque eu não poderia ter feito isso contigo. Estou me consertando com o Senhor, estou voltando para os teus caminhos. Chegar no Brasil, eu vou procurar uma igreja. Chegar no Brasil, eu vou procurar um lugar, eu vou procurar um ministério, eu vou me envolver dentro do teu reino. Porque Jesus, ele veio pregar o reino. E o reino é o quê? Todo mundo que tem um reino tem um rei. E o rei Jesus, ele ordena. E nós precisamos entender que a gente precisa ser governado. Porque quem não é governado é rebelde. Então a gente precisa sair daqui com esse entendimento. E você veio para Israel não para passear. Fosse para passear até para a Flórida, para Cancún, para outro lugar. Você veio para ser tratado por Deus nesse lugar. Eu vim para ser tratado por Deus nesse lugar. Então nós vamos orar a Deus quando saímos agora e você, Deus, trata de mim. Faz eu de um cristão melhor, uma pessoa melhor. Onde as pessoas possam me ver como luz, como sal dessa terra. Amém. As pessoas baterem na tua porta te perguntando conselhos. Pastor Giovanni é analfabeto, não tinha estudo. Hoje as pessoas me ligam para perguntar conselho. Com decisões que vão tomar na vida. Importante. Então vamos fazer isso rapidamente. 1 minutinho que a gente não tem muito tempo. Escolhe um lugar aí. Você, não é você em casal não, é um só individual. É encontro com Deus mesmo. Aí depois, se quiser unir o casal e os dois juntos, amém. Mas a princípio é isso, amém?